Olá, mulheres lindas e abençoadas. Hoje nosso tempo de palavra e oração será sobre não limitar o agir de Deus. Nós temos que aprender a ter uma fé extraordinária. Sabe que muitas vezes Deus não pode agir, não é porque Ele não tem poder, é porque nós o limitamos. Nós não acreditamos que Deus possa fazer mais. Efésios capítulo 3, versículo 20. Gente, é um versículo muito poderoso que eu quero ler aqui com você. Quero que você preste atenção e tome posse dessa palavra sobre a sua vida, que diz assim: toda glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Ei, mulher, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus poderoso, grandioso, que pode infinitamente fazer mais do que nós temos pedido ou imaginado. Nós temos que crer neste Deus poderoso e nós não podemos limitar a Deus. Sabe, o problema é que eu vejo que muitas pessoas colocam Deus dentro do seu padrão. Dentro do seu padrão de vida, dentro do seu padrão de mentalidade, dentro do seu padrão de realidade. Sabe, Deus, Ele não está limitado à minha realidade. Deus não está limitado à minha condição. Deus não está limitado àquilo que eu sei ou àquilo que eu posso fazer. Sabe, nós temos que aprender a ter essa mentalidade de Cristo, a saber que o nosso Deus é poderoso, que Deus pode realizar milagres, sinais e maravilhas. Às vezes eu vejo muita gente perdendo tempo questionando o que é de Deus, o poder de Deus, se Deus pode fazer, se Deus pode curar, se Deus pode agir dessa maneira. Eu não sei você, mulher, mas eu quero aprender a viver no sobrenatural. Eu quero aprender a olhar para as coisas de Deus e achar natural. Sabe, nós limitamos a Deus diante da nossa realidade, diante das nossas experiências. Deus não pode estar sendo limitado às nossas experiências. Quando você olha para uma situação da sua vida, você tem que olhar e pensar assim: olha, eu não posso limitar a Deus. Deus pode construir o que Ele quiser construir. Deus pode dar o que Ele quiser para quem Ele quiser. Por que que nós limitamos tanto a Deus? Por que que nós olhamos para a vida das pessoas e falamos: ah, isso aí Deus deu, isso aí Deus não deu? Sabe uma coisa que eu aprendi na minha vida? É que se eu tenho um dom, foi Deus que me deu. Mas se hoje eu estou com essa camiseta aqui, foi Deus que me deu também. Nós limitamos muitas vezes Deus às coisas espirituais. Não, Deus, Ele é o dono das coisas espirituais. Deus é o dono das coisas emocionais. Deus é o dono das coisas naturais, sobrenaturais, físicas, tudo. Deus é dono de tudo, tudo. E muitas vezes nós limitamos ao que Deus pode fazer, ao que Deus faz, ao que Deus não faz. Hoje eu quero declarar sobre a sua vida: interrompa essa mentalidade medíocre, interrompa essa mentalidade de ficar colocando limites para Deus, de ficar colocando muro no poder de Deus. Deixa Deus agir, deixa Deus agir na terra, deixa o céu descer na terra. Se permita viver o reino de Deus na terra. Amados, hoje, toda essa mentalidade medíocre, toda essa mentalidade que nos ensinaram que nós não podemos acessar as coisas de Deus. Efésios diz aqui, olha, Paulo, ele está ensinando a essa igreja a ter um crescimento espiritual, a experimentar as coisas de Deus. E aí ele fala: toda a glória seja dada a Deus que, por seu grandioso poder. Olha como Paulo entendia o poder de Deus. Ele fala sobre o seu grandioso poder que atua em nós. Olha isso. O grandioso poder de Deus atua onde, gente? Em nós, na nossa vida. Ele é capaz de realizar infinitamente mais. Sabe o que você tem pensado? Sabe o que você tem imaginado? Sabe o que você tem calculado? Deus é Deus que pode fazer infinitamente mais. Não é um pouquinho mais. Não é só um pouquinho mais. Não, é muito mais. É infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Olha como a gente pede pouco, olha como a gente imagina pouco. Nós temos que saber que a nossa mentalidade, ela tem um limite. Nós geralmente imaginamos aquilo que a gente fica calculando o poder de Deus. Nós ficamos calculando o poder de Deus com o que temos na nossa conta. Ficamos calculando o agir de Deus com aquilo que tem na nossa conta. Ficamos calculando o poder de Deus com aquilo que está na nossa mentalidade.
Ficamos calculando o agir de Deus conforme as nossas experiências do passado. Deus não está nem aí para nossas experiências. Deus não está nem aí para aquilo que sabemos. Não limite mais o agir de Deus na sua vida. Seja uma mulher de fé, seja uma mulher ousada. Sabe, nesses últimos dias eu tenho experimentado isso, eu tenho falado, Senhor, me perdoa quando eu te limitei. Me perdoa quando eu coloquei muros ao redor do poder e da ação do Senhor. Me faça entender que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Me faça entender que o Senhor move o vento. Me faz entender que o Senhor faz o vento parar, faz a chuva parar. Me faz entender os movimentos que o Senhor faz na nossa vida, que o Senhor faz na terra, que o Senhor faz no natural e no sobrenatural. Me faz entender, Senhor, para que eu nunca mais eu limite o agir do Senhor. Que você, mulher, hoje seja desafiada a ser essa mulher de fé, que não coloca mais limites para o Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar sobre isso? Feche seus olhos e vamos declarar: Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Primeiramente, Deus, te pedindo perdão, porque muitas vezes temos sido mulheres, Deus, incrédulas, nos falta fé, nos falta ousadia na fé, nos falta coragem, Deus, para entender e andar sobre este poder que atua em nós. Porque se nós liberarmos, Senhor, se andarmos em fé, nós veremos o poder do Senhor sendo atuado na nossa vida. Veremos o Senhor agir na nossa vida além das nossas limitações. Veremos o Senhor fazer infinitamente mais do que temos pedido ou pensado. Senhor, nos faz agir neste nível de autoridade. Nos faz agir neste nível de fé, Senhor. Pai, agora em nome de Jesus, toda mentalidade medíocre, toda mentalidade incrédula, toda mentalidade que coloca limites no poder do Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus. Declare sobre a sua vida, coloque a mão na sua cabeça. Deus, abra a minha cabeça. Deus, abra a minha mentalidade. Deus, como eu tenho uma mentalidade medíocre. Deus, eu te coloco na minha realidade. Deus, eu te coloco diante das minhas experiências. Deus, às vezes eu te coloco dentro de uma caixinha. Deus, me perdoa. Senhor, me faça entender que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, além do que a minha mente possa imaginar, além do que eu estou pedindo, o Senhor pode fazer. Muito obrigada por essa palavra reveladora e libertadora, porque seremos mulheres ousadas em fé e ousadas na atuação do poder do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, amém. Isso aí, mulher. Ande em fé. Não limite o poder de Deus. Escreva aí nos comentários e declare: eu não vou mais limitar o poder de Deus. Eu não vou mais limitar, eu não serei mais essa mulher. Declare em fé sobre a sua vida. Abre a sua boca, declare na sua casa. Sabe, deixa a sua casa ouvir que você não será mais essa mulher de limitar o agir e o poder de Deus. Em nome de Jesus. Leve essa mensagem para o máximo de irmãs de fé. Se você sabe que tem mulheres aí que são de fé, de oração, de palavra, mulheres que precisam crescer espiritualmente, envie essa mensagem para ela, para que vocês sejam juntas essas mulheres de fé, que atuam em fé e não limitam mais o poder de Deus. Amém? E mais, se essa mensagem chegou até você e você ainda não se inscreveu, tô te esperando, porque todos os dias nós temos esse tempo aqui de palavra e oração. Deus te abençoe.